Mas vamos ver, vamos falar sobre essa música do Jax, que eu acredito que é o que todo mundo tá aqui pra ver. Segredos Sujos, Jax The Amazing Digital Circus. Vou dar um play aqui pequeno. Eu queria primeiro comentar um pouco. Essa música aqui do Jax, ela surgiu, obviamente, depois de eu ter assistido o último episódio de The Amazing Digital Circus. Eu assisti no cinema, inclusive. Foi uma experiência muito, muito legal, saca? Ver essa animação indie, que veio de uma empresa indie, ir pros cinemas, estar dublada nos cinemas. Eu acho que essa obra merecia uma música tão boa quanto, pelo menos, desse personagem que eu queria fazer. A música, tipo... Obviamente, ela tem umas inspirações em Jax Toy, que foi a primeira música que eu vi sobre o Jax, assim, que deu uma estourada muito pra fora. Só que eu quis trazer um outro tipo de instrumental. Aquela música, ela é muito mais, tipo, cartunesca barra, tipo, é um jazz meio videogame. A minha, ela vai um pouco mais pra um electro swing, que é, tipo, tem elementos de EDM, coisas que eu falei. Mas o que que acontece? Essa música, originalmente, a primeira coisa que eu pensei nela foi a ideia dessa melodia, desse deixa eu até ver se eu consigo o beat aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu lembro que eu tinha ido no... Eu tinha aberto o meu WhatsApp. Assim, tipo... Eu estava literalmente no metrô. Aqui, ó. É literalmente isso. Ó, é esse áudio aqui, ó. Esse áudio eu gravei no dia 30 de maio. Olha, nossa, faz tempo. E o que que acontece? Eu fiquei com essa melodia. Essa melodia só surgiu ali na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que gravar, né? Tem que registrar sempre os picos de ideia. Exatamente. Eu fiquei com essa melodia, eu falei, não, eu preciso gravar ela porque vai ficar muito legal. E aí, obviamente, depois, quando eu transcrevi ela pro beat... Aí eu fiz uma variação, né? Coloquei uma versão com Music Box, tipo... Eu depois só tive uma outra ideia. Essa eu não gravei, mas é a ideia do refrão, quando eu faço, né? O som. Aí ele dropa, né? Eu tive essa ideia depois e aí eu coloquei ela no beat depois, né? Mas antes disso, tipo, eu tinha essas duas ideias. Normalmente, o processo de música, ele não é exatamente uma coisa coesa, concisa, tipo, específica. Porque tem vezes que, por exemplo, eu venho com uma ideia de beat muito antes, tipo, já feito, sem nem falar nada pro Tom. Tem vezes que o Tom já me vem com um refrão gravado. Foi o caso, por exemplo, do Carnitix. Ele me veio com o refrão gravado e eu fiz o beat inteiro em cima do refrão. Tem vezes que tipo assim, que o mais comum, né, na verdade, tipo, o mais normal da gente fazer música é eu chegar no Tom. Às vezes eu já tô com uma ideia de melodia, alguma coisa, mas eu chego pro Tom e falo, Tom, me passe uma estrutura. Aí ele chega e monta a estrutura. Pá, intro, não sei o que lá. Pré-verso, não sei o que lá. Verso falando sobre isso. Ponte falando sobre aquilo. Refrão falando sobre tudo isso. Então, ele me dá um escopo geral do que ele pretende escrever de letra. Tipo, dos assuntos que ele quer abordar. E aí eu já tenho uma ideia, tá? Se nesse momento da música ele vai abordar sobre isso, eu vou fazer um loop mais ou menos grande de algo que... Tom sendo aí aduário, que isso, não? Chat GPT-Tom. Escreva a estrutura da música. Escreva a minha letra. A ideia é sempre essa, né? Eu chego, peço isso pro Tom, a estrutura da música, e eu vou colocando. Nessa do Jax, ele não falou exatamente a estrutura bonitinha, mas ele falou, ó, faz algo... Tipo, ele também mandou a estrutura em seguida, mas no início ele falou, ó, eu quero abordar nessa música 3 máscaras do Jax. Seria uma alusão às 3 máscaras sociais de cada um de nós.
Iniciar com uma música animada, divertida, porque é como ele se vê, um alívio cômico, assim que ele se apresenta pra todo mundo. Primeira máscara. Isso são palavras do Tom, tá? Segunda parte, verso 2 no caso. Seria algo mais rap trap. Ele ainda tem os elementos do início, mas seria a máscara que ele mostra pra quem se torna íntimo. Descaso, indiferença, exclusão, reclusão, a ponto que ele evita até melodias, algo mais falado e simples. Tanto que, tipo, se vocês forem ver, tem flows mais falados aqui nessa parte, né? E tem, ó, tem um 808, tem uns, ó, tem uns negócios meio trap aqui. Se aproxima, parece ser uma má escolha. Isso não significou nada, não tá palhaça. Quer me culpar por alguém que você nem conhecia? Nada vai mudar, nem mesmo se eu tentar. Quer saber? Deixa isso pra lá. Como se do nada. Tá vendo? É uma vibe mais tipo... Saiu um pouco daquele... Saca? Aquele... Saiu dessa batida quadrada, foi pra uma batida trap, que é ele já mais desconcertado um pouco, né? Tipo, essa batida que muda e também mostra essa máscara mais das pessoas que se aproximam dele. É impressão minha ou você deixou sua voz mais fina nessa música? Exatamente, tipo, sim e não. O que eu fiz? Eu cantei mais caricato no início e conforme ele vai ficando, enlouquecendo mais, né, tipo, mostrando essas outras faces, ele vai falando normal, que é uma coisa que eu percebi. Não sei se vocês perceberam, eu senti isso pelo menos, quando eu vi. Na dublagem do William Viana, eu senti que nos episódios do início, ele tinha feito um Jax mais caricato, falando, mas assim, não sei o que, eu sou o Jax. E aí, tipo, mais pro final do Digital Circus, mostrando mais sobre o Jax, depois quando ele tá abstraído e tudo, ele fica falando mais sério, o tom de voz padrão dele, né? Olá, eu sou o William Viana e eu dublo um pouco desses personagens, algum desses personagens que você deve conhecer. Então, tipo... eu imitei a intro dele do Instagram. E aí ele foi pra voz normal dele, mais pro final dessa temporada. Mas então... Eu fiz essa mudança de interpretação. Aí o Tom escreveu aqui, ó. Terceira parte. Agressividade e paranoia. Reflete as crises de ansiedade dele. A terceira máscara social. Aquela que que só você conhece. Dá pra ver que sempre que ele surta, ele sai de cena. Ele não quer que ninguém veja. Ele transforma a tristeza e a ansiedade dele em uma sociopatia. Talvez transformando a frieza do sofrimento na frieza do sentimento. Tomzinho me mandou isso. Tipo, 3 da manhã. Imagina ele digitando no celular, o celular pegando fogo com ele escrevendo isso. Cara, é muito, muito profundo, né? E aí eu passei pra ele, tipo, a estrutura que eu imaginei com isso que ele lançou. É verdade, eu montei a estrutura dessa vez. Eu peguei essas ideias e aí, tipo, eu já tinha a melodia pensada. Eu fui pro FL Studio, o tão aclamado estúdio do FL, né? Era uma pergunta, quando você faz um beat, você usa alguns instrumentos já pré-determinados que você usa em todos os seus instrumentais? Exemplo, eu percebo que você usa instrumentos orquestrais no som. Tem alguns que eu uso bastante, tipo assim, que eu já conheço bastante o timbre, eu falo, nossa, não tem como sair disso, né? Mas eu comecei com o pianinho aqui, né? Eu achei legal, um piano bem ritmado, cartunzinho assim, tipo... Bem jazz, né? E eu coloquei uma soma pra ele, né? Isso aqui é só pra deixar o som dele mais cheio, né? E aí, no início tem isso. E depois entra essas cordinhas. Esse pianinho me lembra alguma música. Eu lembro várias, porque várias músicas têm esse pianinho de base, assim. Tem um baixo, né? Esse baixo, ele aparece só nessa parte da música, inclusive. Aí tem a parte aqui, né? Deixa eu abaixar um pouquinho, porque eu acho que vai ficar alto. Aí eu fiz a... Aqui é o baixo de EDM, né? Dum, dum, dum. A bateria. E aí, tem os brays, né? Tem vários, tem esse aqui também. Mas então, eu fiz aqui o brace e juntei com isso aqui, ó. E juntei com aquele baixo, então, tipo...
Demorou quanto tempo pra fazer essa música? Ah, eu acho que, tipo assim, num geral foi um mês inteiro, né? Porque eu tinha começado em maio com a ideia. Mas normalmente não demora tanto assim. A gente demora umas 2, 3 semanas no máximo. É que essa, tipo, eu tive que dar uma desacelerada nessa música pra conseguir fazer todas as produções do mês passado. Ah, é verdade, eu fiz essa. Na primeira parte do verso, eu fiz isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Aí ele vai. Tum, 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 tum. Aí eu fiz isso aqui também, ó. Essas melodias fazendo tchom, tchom. E adicionei esse sample aqui de Braze, né? É um horns ensemble, né? Então ele é várias coisas. É tipo uma mistura de sax, de trombone, trompete. Bem jazz, né? Então. Tanana. Aí ele para, né? Quem se perde aqui muda, igual aqueles no porão. Essa parte é legal, que eu fiz um pianinho. E ele junta com isso aqui também. Um piano eletrônico. Aí eu fiz isso também, ó. Esses breaks que eles fazem um... a música, ela dá um... Não, na mix do Dakivir ele deu um corte e aí ele seguiu. Mas aqui o beat tá completo, né? Tem saída. E aí o que eu fiz? Eu peguei... Bem eletrônico. Então, tem muito elemento eletrônico. Muito elemento. Tipo, o baixo aqui totalmente eletrônico. E eu ia falar pra vocês, então, tipo, eu coloco muitos instrumentos eletrônicos. A ideia do Electro Swing é isso, é misturar uma batida eletrônica, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma batida eletrônica, de uma música eletrônica. Tá vendo? Pá, 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 pá. Tá vendo? Ela é bem eletrônica. É uma bateria eletrônica. Mas, tipo, tem coisas aqui, por exemplo, que são mais orgânicas. Que é a ideia dos trompetes, trombones e etc. E tem também, eu acho que eu coloquei aqui... isso aqui é eletrônico demais. Tipo, se eu coloco pra vocês só isso aqui... Vocês vão sentir que vocês estão numa rave, ó. Não, vocês vão sentir a rave, na verdade, com isso aqui. Ó. Viu? Tipo, tirando as partes de coisa, é um eletrônico, é uma música de balada. É uma música total balada. Tem também essa parte da bateria, né, que é esse... Pra ficar junto, né? Aí, tipo assim, colocando os trompetes, aí você sente uma vibe mais jazz. Aí eu coloquei aquele lead eletrônico pra dar um volume. Só eu que percebi que no começo de Segredos Sujos tem a cortina do Foxy. Eu acho que o Vic, que é o editor, ele quis fazer uma outra coisa. A gente já vai falar de edição, inclusive. Ah, não, esse trecho do beat que tá tocando agora demorou mais ou menos quanto tempo pra fazer? Então, normalmente eu tento fazer tudo num dia, mas eu acho que essa do Jax eu demorei uns 2, 3 dias pra fazer porque eu queria fazer tudo diferente. Porque que nem, o drop é muito diferente, tudo, tipo, o que eu fiz aqui no primeiro verso não volta aqui no verso 2.
O que tem no verso 3 é totalmente diferente também. Então quis variar muito essa instrumental. Tanto que ele pula aqui, ó, do... Nossa, essa melodia é muito boa, esse... Ando sujo os quadros no porão. Aí aqui, ó, sem o efeito, até pra vocês verem melhor, são 2 pianos. É um piano assim, ó. Mais agudinho. E um piano mais espaçado. E não ironicamente, o Tom tinha me mostrado, esse piano é idêntico ao Survive the Night de Five Nights at Freddy's. Eu acho que eu fiz inconscientemente, mas ele é idêntico. Tipo assim, essa melodia. Mas não foi querendo, e é um trecho curto. Então, tipo, acho que no final ele só combinou legal mesmo. Mas, tipo, eu fiz esse piano do zero e não lembrava que a melodia é muito parecida. Mas aí, tipo, passa essa parte, né? Ele dá um efeitinho aqui, ó. Ele seca e aí volta, né? Caim tá chato. Caim tá chato. Acho que essas armas vão servir pra alguma coisa. É Pomni Jax, deixa que eu faço. Aí ele começa bem trap, ó. Hi-hat de trap. Batida de trap, ó. Isso aqui é um trap. Quer dizer, meio ritmado, né? Pra um trap, mas tipo, são timbres de trap. E mudam um pouco a rítmica da música, que tava toda... Essa parte, ela já tem os mesmos acordes da parte que vai vir. Que é o pré-verso, né? Eu não sou mal. Eu não sou mal. Tudo é sobre mim. Eu devia ser um engraçado. Você vê, são pouquíssimos instrumentos. É um baixo. E tem aqui, ó, essas cordinhas, ó. Acho que são cordas e um piano. É o piano e as cordas. Aí entra um coisa com um snap, né, esse... Com esse snapzinho, que eu achei legal. E aí, tipo, essa parte nem tem muita coisa. Aí ele dropa... Acaba, vai, pá! As cópias digitais. Aí aqui entra muita coisa legal no beat. Que volta a bateria, volta o pianinho, só que agora fazendo a melodia mais rápida. Ó, aí tem aqui, ó, esses hides que eu coloquei. Eu gostei muito desse sample, porque ele tem um finalzinho aqui ritmado. Tá. Que ele faz tipo uma tercina, né? Eu acho que é uma tercina. Eu não lembro. Tercina é um... Eu vou nerdolar de música. Tercina é quando você faz algo... Você quebra um tempo de 4x4 em 3, né? Tipo, e aí você faz o ritmo em 3, ao invés de 4x4. Tipo, deixa bonitinho. Aí eu adicionei aquele mesmo instrumento lá, só que eu coloquei mais... Ó. Aí esse instrumento, ele deu um tchan. E aí aqui tá, tipo, tudo mais... Ele tá num ritmozinho legal também. E eu coloquei isso aqui, que é tipo um glitch, ó. É um glitch, é uma percussão com glitch, ó. Ela fica mais de fundo, mas é muito legal. Eu esqueci de mostrar, no final da ponte, nesse... Já que não tem saída... Eu coloquei um glitch que, na real, o glitch ele é assim, ó. Só que aí eu coloquei vários efeitos. Eu coloquei uma distorção, um gross beat, ele ficou assim, ó. Ele ficou muito mais, sei lá, preenchido. Tem outra parte muito legal. Aqui, ó. Depois eu coloco isso aqui. Que também ele junta, né, com... E aí ele fica mais ritmado ainda. E aí depois eu coloco esses sprays lá do início. Só que
nesse ritmo, eles ficam psicodélicos. Por causa dos acordes aqui de cima, ó. Então uma sequência de acordes pode mudar a música toda, até a linha principal, que é essa linha do tchom, tchacharom, tchom, para, e aí o Tom, percebendo isso no beat, ele já foi, né? Somos cópias digitais, porque os reais sempre estiveram lá fora. Nunca teve como ir embora, porque nunca entramos. Eu também coloquei aqui no finalzinho, quando ele tá, tipo, enlouquecendo pra valer, eu coloquei aquele glitch de novo. Aí ele compõe, né? Tem um finalzinho, né? Que ele faz um... Então, mostrei aqui a instrumental, fizemos a instrumental, o Tom fez a letra. A primeira versão da guia, que foi o Tom que cantou, eu ia falar aqui dos vocais do Jax. Na versão original da guia, que o Tom fez, tinha muita coisa diferente. Ó. Tem alguém novo no pedaço. Cai é outro NPC, oh não, não, não. Prazer, sou Jax, o engraçado. Bom no que faço. Uma saída é complicado dizer. Cada aventura no fim, isso nada muda, tudo digital. Não dá diversão. Sempre a mesma pergunta pra evitar a loucura se isso é real. Eu espero que não. Então só deixo levar. Se me importar, vai mudar. Diferente de vocês, eu não tenho esse medo no meio. Essa parte foi igual. Então vamos assim mesmo. Eu não preciso de máscara, não tenho segredos. Ei, manter controle não é um erro. Erro. Quem se perde aqui muda, igual aqueles no porão. Abstração. Seja muito bem-vinda, querida. Que o Tom, ele, obviamente, ele canta a guia antes pra eu poder ter uma ideia, né, de como é na letra. Porque não se jogar num pouco de diversão. Um ciclo que não muda, então mudar parece em vão. É melhor só aguardar lá no fundo do porão. Um sorriso maluco, segredo sujo. Deixa o Jackson, são. Esqueça tudo. São. Segredo sujo. Quadros no porão. Não. A sua cara não tá muito boa. Ele fez a dublagem também, né? Cai, tá chato. Até que essas armas vão servir pra uma coisa. Mas tipo assim, ele teve muita coisa que eu diferenciei. Mas é porque eu queria trocar algumas melodias que eu achei que iam ficar mais legais. Tipo, o do refrão fazer por que não se jogar? Tipo, bem lá em cima. Enquanto na dele tava um pouco mais pra baixo, né? Por que não se jogar num pouco de diversão? Aí eu fiz, né? Por que não se jogar num pouco de diversão? Um ciclo que não muda, então mudar Aí, ó, parece de novo. em vão. É melhor só guardar. Eu acho que ficou mais legal. Inclusive, ó, pra quem tem curiosidade de como é ouvir sem um instrumental, né? Por que não se jogar num pouco de diversão? Um ciclo que não muda, então mudar parece em vão. É melhor só guardar lá no fundo do porão. Um sorriso maluco, segredo sujo. Deixa o Jackson, são. Esqueça tudo. São. Segredo sujo. Guarde-os no porão. A sua cara não tá muito boa. Vai chorar, é? Eu fiz a dublagenzinha, eu tinha feito sincada com o vídeo. Então eu gravei em outro programa e joguei aqui. Só a outra frase que eu achei que ficou esquisita, eu fiz de novo, né? Vai chorar, é? Eu queria falar uma coisa importante sobre essa música. E eu queria saber se vocês compartilham da mesma opinião que eu. Sejam sinceros. Não quero gente que fale que opina da mesma forma só porque eu tenho uma opinião X, tá? Quando eu anunciei a música do Jax, eu pensei muito no estilo dela, no que ela ia tratar. E eu sinto que essa música é perfeita por causa disso, porque ela retrata essas 3 máscaras que o Tom comentou. E tipo, e porque ela vai dessa vibe cômica até uma vibe psicodélica. Mas quando eu anunciei essa música, eu vi muita gente comentando coisas como, tipo,
Nossa, já tô preparado pra chorar com essa do Iron. Nossa, o Iron trazendo uma vibe melancólica vai ser incrível. De início eu pensei, nossa, a minha música não tem isso. Tipo, não tem uma parte, não tem uma parte, tipo, triste, não tem uma parte que chega um pianinho e aí eu começo, tipo, ai, que não sei o que minha mãe foi machucada e eu não sei se ela morreu e eu tenho medo de me expressar. Não tem nada disso, mas eu fiquei pensando, tipo, nossa, será que eu não entendi o personagem? Será que, tipo, de tanta gente, foi muita gente falando sobre isso. E eu fiquei pensando, nossa, sei lá, se pá que eu deveria fazer isso, não sei. Não, mas eu acho que não ia funcionar nessa música. Eu fiquei pensando muitas coisas. Eu já vou ser mais direto. Eu cheguei numa conclusão que eu acho que pra mim, e especificamente pra mim, não combina pro Jax uma música triste. Tipo assim, eu sei que aí vai ter muita gente que vai falar, tipo, ah, mas teve fulano que fez e ficou bom, não sei o quê. E tudo bem, na interpretação do fulano, e pra galera que interpreta igual o fulano, que o Jax merece uma música com uma parte triste, ou uma música triste inteira, tudo bem, saca? Tipo, não tem problema nenhum. Até porque, de novo, eu acho que isso não funciona com esse personagem. O Jax não é melancólico. Exato, isso que eu ia falar. Eu sinto que a vibe que esse personagem passa na série toda, muito mais como uma parada de alguém que tá se afundando nos seus próprios erros. Porque o que acontece? O Jax, ele, diferente de alguém que faz merdas durante uma série e tem o seu, sei lá, sua redenção do que fez, ou seu momento de tentar, ser diferente, ele não consegue, mas não é que ele não consegue, tipo, porque é muito, tipo, porque outras coisas externas impedem ele. Não, ele não consegue porque ele coloca essa camada de babaca por cima. E eu acho que, tipo assim, esse caos que ele causa externamente reflete no internamente dele. Tipo, ele teve um passado triste, mas o que ele escolhe fazer com isso é muito pior, que é ser essa pessoa babaca que ele é. Então, tipo, que nem tem outros personagens, eu vou dar um exemplo muito bom. O BoJack Horseman. Eu acho que pra ele funciona uma música melancólica, porque, tipo, ele é um personagem que ele a todo tempo tá tentando se tornar uma pessoa melhor. Ele está ativamente tentando se tornar uma pessoa melhor, mas ele sempre tenta encontrar atalhos pra não ter que encarar os erros dele. Mas ele tá tentando se transformar numa pessoa melhor. Então, tipo, pra quem viu BoJack Horseman, né? É que eu gosto muito dessa série. O Tom me fez ver essa série quando a gente morava junto. Eu não tava dando nada pra essa série e eu finalizei a série, tipo, meu Deus, caramba. Eu sinto que tipo assim, são vibes diferentes, são personagens diferentes, tipo, que nem, dando um exemplo de um personagem que erra muito também, que é babaca também. Porque o BoJack, ele é babaca. Mas no caso do Jax, ele não tá tentando ser uma pessoa melhor. Ele tá só escondendo tudo. E quando ele vê que ele acabou se aproximando, que alguém se aproximou, ele, tipo, ele extrapola e vira esse imbecilzão em cima dessa pessoa. Isso vem de pessoa pra pessoa. O estilo do Iron é mais interpretativo, por isso vem uma música animada. Mas alguém pode trazer a tristeza do Jax que existe pra fazer uma música desse lado. Tipo PJ. Pior que eu não vi as outras músicas do Jax ainda. Eu acho que eu vi no máximo a do Bala Music. Foi a única que eu vi, esse pá. E tipo, não é que tipo assim, porque meu estilo é mais interpretativo. Tipo, eu faço músicas que tem partes tristes. A minha do Homem-Aranha tem a parte triste ali, tem a parte mais alta. E eu já fiz músicas inteiramente tristes também. Mas então, é o que eu disse, tipo, talvez funcione. E tipo assim, talvez eu ouvindo a da galera, eu realmente olhe e fale, não, pior que desse cantor realmente funcionou. Tipo, uau, o cara mandou muito. Mas eu sinto que eu não conseguiria fazer isso justamente porque eu acho que esse personagem, pra mim, ele não tem essa redenção. Ele não tem, tipo... Então eu acho que não é pra você olhar pra esse personagem, tipo, ai, que coitadinho. Que ele sempre esteve, ele não podia sair desse ambiente. Que ele não podia sair desse ambiente por causa que é a família dele, tipo, ele não tem, saca? Ele não tem uma casa que ele possa ir. Ele não tem um outro lugar que ele possa ir pra não sofrer tudo que ele sofre, todas as repressões da mãe dele em relação ao pai dele, tipo, o pai dele se tornar ausente, etc e tal. Ele, tipo assim, naquele momento, tudo bem,
História triste. Mas quando ele entra no circo digital, né? Aquela pessoa que o Jax se torna dentro do circo, é só ele que define. Ele não precisa mais ser aquela pessoa babaca. E ele tem essa chance. Eu acho que essa foi a minha interpretação daquela cena da Ribbit. Por isso que segredos sujos, né? O segredo mais sujo do Jax é que ele, tipo assim, além do lance da mãe, ele basicamente, ele foi a causa de abstrair os amigos dele, né? Ele escolheu ser assim no final. Ele teve a chance de poder desabafar, a chance de poder ser uma pessoa melhor a partir dali, e ele não quis. Ele simplesmente não quis. E ele podia a todo momento tocar naquela porta da Ribbit, conversar com ela que nem gente e se resolver. E talvez a Ribbit não teria abstraído. Mas não, ele prefere ser aquela pessoa tóxica, aquela pessoa babaca, que finge ser um alívio cômico, mas que no final é só um imbecil, que inclusive, tipo, se aproxima dessas figuras de interesse, tipo Pomni, Gangle, Ribbit, Hagatha, tipo, e faz um inferno na vida dessas pessoas, tipo, só pra ele se divertir. Então, tipo assim, eu não acho esse tipo de pessoa legal. Vocês eu tenho certeza que vocês não se relacionariam com esse tipo de pessoa. E não dá pra fazer aquilo que a Pomni fala que fica, eu posso te consertar, ele é assim, mas eu sei que ele não quer ser. Não, a pessoa só muda mesmo se ela quiser. Não existe ninguém que conserta uma pessoa, gente. Então, a verdade é que ele escolheu aquele caminho e no final ele abstraiu. De início, eu não tinha gostado do fato de não colocarem a cena dele abstraindo. Acho que visualmente seria muito legal. Mas eu entendi, não quer dizer que eu tenha gostado 100%, mas eu entendi o fato de não terem colocado a cena dele abstraindo e só pular, tratar como qualquer coisa. No final, aquilo foi só uma consequência do que ele estava fazendo. Ele podia, de novo, ter ido conversar com a Pomni, ter tentado desabafar, se tornar uma pessoa melhor, mas ele só deixou pra lá, no final das contas. Então, tipo, foi um corte seco e basicamente não deu esse momento de coitado pra ele. Ai, coitadinho, olha ele abstraindo. Não, Jax, não abstraia. Não, foda-se. Cortou, já tá abstraído. Tanto que a própria Gangle fala, eu não consigo chorar por ele. Porque, tipo, ela já sofreu tanto na mão desse babaca que ela não consegue chorar. Tipo, ela tinha uma relação de dependência com esse coelho de merda aí. Ele é um personagem que não é pra ser exaltado, não é pra você ficar tipo, ai, nossa, que coitadinho do Jax. Não, ele é um exemplo. Tipo, o que me fez chorar em Digital Circle, eu chorei na cena que ele tava lá e a Pomni, não sei o que, abraçando e ele, eu não quero ir embora. Eu chorei justamente porque eu senti aquela sensação de tipo assim, isso é um exemplo se você não se permite ser você mesmo. Se você faz isso que o Jax fez, que é tipo, literalmente ir pro oposto de tudo. Pessoas que querem te ajudar, de você mesmo tentar ser você mesmo. E no final, pós-série, a criadora confirmou que também tinha esse lado dele ser uma mulher trans. Então, tipo, pós, né, teve essa confirmação e foi outra coisa que ele teve essa repressão. Foi uma coisa que tipo assim, deu pra se sentir, mas não deu pra se entender, porque eu acho que precisava de mais escrita, né? Mas eu acredito que tipo assim, que é uma coisa confirmada e tinha suas pequenas nuances ali, um pouco aqui, mas tipo, realmente, a galera não entendeu de imediato e não ficou tão explícito. Por isso que eu coloquei no final da música, tipo, aqui, né, o... Deixa o Jax não tão são. Era uma vez e tá sem efeito, né? Coelha, era uma vez uma coelha. Tá sem o efeito, né? Que eu coloquei era uma vez uma coelha. No final, porque tipo assim, no final esse fato acabou sendo até esquecido, porque ele nunca conseguiu se abrir sobre isso. Então eu quis usar isso até como uma narrativa da música. E essa parte ficou no final, onde a música tá terminando. Tipo assim, mas onde já não dá mais pra tratar isso na música. Assim como não dá mais pra ele tentar voltar e se tornar a pessoa que ele é. Tipo, se tornar, no caso, ser, literalmente. Se expressar da maneira que ele é. Então, por isso que, tipo, eu não consegui pensar numa música triste pra esse personagem. É tipo a galera que fala que tipo assim... Ai, nossa, o Walter White do Breaking Bad tá certo. Ele não tá certo, ele foi um traficante de drogas. Tipo, que fabricava drogas. Mas tem gente que fala que ele tava certo e que a Skyler era vilã. Sendo que, tipo, cara, a Skyler, ela só era, tipo, literalmente uma vítima das coisas dele. Tipo, tem muita gente que acha a Skyler chata, tudo bem. Mas
O Walter White, ele é o vilão da própria história. Assim como o vilão da própria história é o próprio Jax. E ele é o vilão de si mesmo e o vilão, tipo, da própria vida dele, assim. Então, e da vida de outras pessoas também. Ele não tá, mas tá tão bem escrito que até certo ponto você concorda com o que ele faz. Então, é aquele negócio de você, tipo, de você ponderar sobre o que está sendo feito. Você gosta de ver aquela série porque o personagem tá tão bem escrito que você começa a ponderar. Mas você sabe que aquilo é errado, mas você fica ponderando porque, tipo, porque é uma série que te faz pensar. Isso que é bom, né? Isso que é bom de um roteiro bem escrito. Mas, num geral, é essa a conversa que eu tava precisando sobre esse personagem, que eu senti que era uma forma de ver esse personagem. Tipo assim, não quer dizer que vocês tenham que ver esse personagem, mas eu sinto que ele é isso. Pelo menos a minha interpretação da série foi essa. Tipo, eu não consigo pensar numa música triste pra ele, porque eu acho que ele não merece. Eu acho que ele não existe cenário onde o que ele fez foi certo, ou ele teve algum momento em que ele podia ser tratado como coitado, em que as pessoas olham pra isso, tipo, pra essas coisas que ele fez e justificam e falam, tipo, não, mas coitadinho. Eu não acho que, tipo, que foi uma cena, tipo, coitadinho, naquele final dele ali, tipo, que a Pomni vai e abraça ele. Você fica mal porque você imagina como teria sido se ele fosse uma pessoa diferente, se ele tivesse abrido com as pessoas. E aqui agora a gente vai analisar a edição. Cara, esse vídeo foi muito legal. Eu entrei em call com o Vic pra gente ir organizando, tipo, ideias de estética, ideias de coisa. As cenas eu separei pra ele. Eu separei todas as cenas, mandei pra ele, e aí ele começou a fazer a estética. Eu falei pra ele fazer essa ideiazinha da TVzinha, ele colocou numa cortina, né, como... Eu acho que isso sinaliza aquela tendinha que ele ficou no final lá do episódio 9. Mas pode não ser isso. E aí, tipo... Ele colocou as cenas que eu separei nessa TVzinha e ficou demais. Tanto que, deixa eu mostrar pra vocês as cenas limpas. Era uma vez um coelho sorridente, com olhos grandes e amarelos diferentes. Ele sempre se São essas as cenas da TV, sem o efeito. atenção buscava, alguém respondia, travos reais tem. Tem alguém novo no pedaço. Caim é outro NPC, oh não. Prazer, sou o Jax, o engraçado, bom no que faz. Uma saída? É complicado dizer. Cada aventura, no fim, isso nada muda, tudo é digital. Tanta diversão, sempre a mesma pergunta pra evitar a loucura, se isso é real. Eu espero que não. Então só deixo levar, se eu me importar vai mudar. Diferente de vocês, eu não tenho esse medo. No meio da loucura, então vamos assim mesmo. Eu não preciso de máscara, não tenho segredos. Manter controle não é um erro. E o Brasil, não fala disso. Não fala, por favor. São as cenas secas que eu joguei aqui. E aí, tipo... E aí eu vi que ele colocou toda essa estética que ficou demais. Essa fonte que ele usou é meio circo mesmo. Porque usou pros créditos a comp, né, da porta. E aí ele fez uns tracking aqui, uns negócios muito louco. Olha isso. A tipografia... Sou Jackson, engraçado. E ele colocou também esses... Como é que é o nome disso? Essas bolinhas são retícula. Retícula, né? Essas retículas aqui que eu achei muito legal. Junto com o efeito de pixels, que fica piscando nas cenas. Porque, né, tipo, circo digital. Cara, o Vic, ele fez esse dedinho como se o Jax estivesse scrollando a tela. Ele fez também essa virada das cenas aqui. Eu vi tudo isso em cal. Eu achei genial quando ele colocou. As letras aqui, o efeito de glitch. Nossa, muito top. Quando entra o refrão, ele coloca o circo em 3D nessa parte, ó. Rapidão aqui. Ele pegou literalmente o modelo 3D do circo. Calma aí, ó. Nessa parte, ó. Com o circo todo 3D e colocou o Jax ali. E é isso, velho. E o cenário todo 3D girando e tudo mais. Indo pra ponto A e ponto B. Cara, eu vi que é demais, velho. Jax aqui. Nossa, tem uma coisa muito legal também. Que é aqui, ele coloca, ó, aviso, luzes extremas piscantes. Que é quando dropa, né? Não, acaba, vai. Somos cópias digitais, porque os reais sempre estiveram lá fora. Nunca teve como ir embora, porque nunca entramos. Vai deixar sua marca, você vai ser ouvido. E aí, olha só que coisa interessante. Não sei se vocês repararam, mas o Vic colocou aqui
durante as cenas... Calma aí, eu tô tentando achar um momento que fique mais visível. Porque ele colocou muitos efeitos de glitch junto. Mas, ó, ele colocou os olhos de abstração, ó. Um overlay com os olhos de abstração passando e glitando junto. Tipo, como se ele já começasse a... estou ficando louco. Entendeu? Eu nem notei então, velho. Mas então, tem esses olhinhos de abstração, ó, se vocês forem perceber aqui. Não, o YouTube também caga toda a qualidade do vídeo, né? Convenhamos. Os olhinhos de abstração aqui, pegando. Os editores fazem storyboard antes? Sim, o Vic tinha me mandado um storyboard com as seguintes cenas. Quero se jogar. Inclusive, tava com a guia do Tom, né? Um ciclo que não muda, então mudar parece em vão. É melhor só aguardar lá no fundo. Deu pra ver que ele mudou algumas ideias. Sou maluco, segredo sujo, deixa o Jackson, esqueça tudo. Segredo sujo, no porão. Mas esse era o storyboard original. Mas é isso, gente. Se jogar num pouco de diversão. Um ciclo que não muda, então mudar parece em vão. É melhor só aguardar lá no fundo do porão. Um sorriso maluco, segredo sujo, deixa o Jackson, esqueça tudo.